Essa primeira aula vai falar sobre o histórico da psicopedagogia, sobre o seu conceito e sobre as suas áreas de atuação. A psicopedagogia existe no Brasil há cerca de 30 anos. Ela é uma área bem recente e ela sofre influência direta de pensadores argentinos, de vários autores argentinos que, por sua vez, sofreram influência de autores franceses, como Lacan, como François Dolto, e os argentinos. Nós temos o Jorge Visca, a Alicia Fernandes e Sara Paim para colaborar com toda a teoria psicopedagógica. Mas você sabe o que é psicopedagogia? Então nós vamos conhecer nesse momento, ou pelo menos relembrar. A psicopedagogia é uma área preocupada em estudar a aprendizagem, mas o senso comum diz que ela é uma área responsável por atuar nas dificuldades de aprendizagem. Não é bem assim. Talvez esse conceito difundido pela sociedade ou pelo meio educacional tenha a ver com a sua origem, porque ela surge na Argentina exatamente para dar conta de várias situações de não aprendizagem que aconteciam. Então, o Jorge Visca, autor argentino já falecido, ele começa a estudar de que maneira nós poderíamos compreender de forma diferenciada a psicopedagogia, a fim de que o professor pudesse ter instrumentos na sua sala de aula e psicopedagogos no consultório para resolver essas questões. No entanto, a psicopedagogia vai atender à aprendizagem no seu estado normal ou patológico. Há quem pense também que existe uma faixa etária determinada para a atuação da psicopedagogia. E normalmente pensamos em crianças e adolescentes, que é o público-alvo dos professores, em sua maioria. Mas também não é bem assim. A psicopedagogia está presente aonde está presente a aprendizagem. E onde é que está presente a aprendizagem? Em todos os momentos de nossa vida. Eu diria que é muito difícil sair de casa e voltar sem ter aprendido alguma coisa. Às vezes nós não nos damos conta disso, mas é verdade que todo dia aprendemos alguma coisa nova. Seja na aprendizagem normal ou patológica, a psicopedagogia vai estar atuando. E nós vamos conhecer hoje também as formas de atuação. Vamos primeiro falar um pouquinho dos autores. Já vimos que a psicopedagogia nasce na Europa, que ela tem a sua origem na França no século XIX. Manoni, François Dolto, Lacan, vários autores preocupados com o não aprender, sempre o patológico vindo na frente da normalidade. Então, ela vem para a Argentina com a mesma preocupação e, por sua vez, o Brasil compra essa ideia através do sul, da região sul. E hoje nós podemos encontrar a psicopedagogia espalhada em todo o Brasil. Ela entra pela região sul, posteriormente região sudeste, depois região centro-oeste, e hoje nós vamos encontrar o trabalho da psicopedagogia permeando todo o território brasileiro, talvez por conta de uma demanda educacional muito persistente em relação ao fracasso escolar. Mas aqui no Brasil, nós também temos profissionais que têm colaborado muito para difundir os conhecimentos da psicopedagogia e para ajudar professores nas suas questões de sala de aula. Vamos conhecer alguns? Nós temos aqui Maria Lúcia Weiss, que é uma autora muito importante e tem um livro muito interessante que fala sobre atuação clínica. Nós temos a professora Aglael Borges, também, que teve toda a sua formação inspirada no professor Jorge Visca e hoje pode colaborar muito com as suas produções, com o nosso trabalho. Nós temos também a professora Nádia Bossa, autora de vários livros importantes para a gente que estuda psicopedagogia. Então, são muitas as referências, são muitas as possibilidades de estudo na área. Mas, afinal de contas, onde é que a psicopedagogia pode atuar? Antes de entrarmos na questão da atuação na escola,
nós vamos primeiro delinear como ela acontece de uma forma geral, pelo menos a título de revisão. Nós encontramos pelo menos duas grandes áreas de atuação, que são a clínica e a institucional. A área clínica é a responsável pela atuação em consultório quando a dificuldade de aprendizagem já está instalada, ou seja, a criança já não aprende, ela já tem o fracasso escolar, a dificuldade de aprender, a relação ruim com o ato de aprender, ou mesmo uma situação de indisciplina gerada por essa relação ruim que ela tem com a aprendizagem, com a sua aprendizagem, melhor dizendo. O ambiente escolar não é favorável a ela. Então, a criança já desenvolveu alguma dificuldade, algum distúrbio de aprendizagem, e essa diferença nós vamos ver mais tarde, e ela precisa de uma intervenção que foge do espaço escolar. A escola já não dá mais conta desse trabalho, certo? Então, a escola vai detectar o problema e encaminhar a criança. E acontece uma coisa muito curiosa nesse encaminhamento. Muitas vezes ele é feito pelo rendimento escolar. Então, a criança que tem boas notas, bons conceitos, seja qual for a forma de avaliação da escola, ela nunca é encaminhada para o consultório. Mas, na verdade, o produto final, a nota, nem sempre diz a verdade a respeito da aprendizagem de uma pessoa. A nota pode ser fruto da memorização, a nota pode não representar um nível elaborado de raciocínio e, portanto, não traduzir de fato o real sentido da aprendizagem dos nossos alunos. Mas quando a criança vai para o consultório, o que nós queremos é, de fato, uma aprendizagem mais sistematizada e um trabalho individualizado para que ele possa voltar para a escola e atuar de maneira mais eficiente com relação à sua aprendizagem. Quem é que pode ingressar no consultório como cliente ou como paciente? Nós encontramos as duas nomenclaturas na literatura. Muito bem, podem ser crianças de 0 a pessoas de 100 anos. Como já disse anteriormente, depende em que momento de aprendizagem esse sujeito se encontra, principalmente se ele está no momento de aprendizagem sistemática. A qualquer momento de nossas vidas, uma pessoa pode apresentar dificuldades de aprendizagem. No entanto, o que ocorre na escola é o encaminhamento a partir da alfabetização, exatamente quando entra o conteúdo no processo educativo. Parece que o conteúdo é o termômetro. Enquanto não há matéria, enquanto não há conteúdo, a dificuldade parece não existir. Será que é assim? Certamente que não. Certamente que não. Uma pessoa pode dar sinais de dificuldades de aprendizagem muito antes de ingressar na escola, mas pode passar em casa por uma criança desatenta, por uma criança mais relapsa, brincalhona, estabanada, mas, na verdade, ela pode já estar dando sinais de dificuldades de aprendizagem. Nesse caso, o psicopedagogo vai atuar individualmente, primeiro, descobrindo qual é o modelo de aprendizagem dessa criança, como ela aprende melhor e de que maneira ele pode fazer para que ela aprenda melhor. É como se ela tivesse que ser destacada da escola, destacada do seu grupo, para aprender como se faz. A outra modalidade é a psicopedagogia institucional, e essa vai se dividir em 3 novas modalidades, em 3 subdivisões. Quais seriam? Primeiro, antes de dividir e conceituar a psicopedagogia institucional, é bom também compreender um pouquinho do seu histórico, que também está ligado à dificuldade de aprendizagem. O nome institucional hoje é questionado por alguns autores, porque ele parece ser muito mais adequado
para instituições que trabalham com necessidades especiais. No entanto, esse nome institucional, ele pretende ser abrangente porque ele vai englobar o trabalho na escola, o trabalho na empresa e o trabalho em hospitais. Existem autores que vão defender que o nome deveria ser psicopedagogia educacional e não institucional, por causa dessa origem na educação especial, e outros consideram que o termo institucional é o mais adequado porque pode abarcar a escola, o hospital e a empresa. Então, agora vamos entender como funciona a psicopedagogia em cada um desses momentos, em cada uma dessas situações. A psicopedagogia hospitalar, ou melhor, institucional hospitalar, é aquela que ocorre especialmente nos hospitais, junto ao leito da criança ou do adolescente internado. Significa que uma criança pode estar ausente da escola, mas ela não precisa estar ausente das suas possibilidades de aprender. Ela está ausente dos bancos escolares por uma questão particular de saúde, por um longo período de internamento, e, no entanto, a escola pode estar perto dela de uma outra forma. Isso faz sentido se nós entendemos a aprendizagem como a psicopedagogia compreende, que é a possibilidade de utilizar as suas capacidades cognitivas, afetivas e sociais para aprender, e não o acúmulo de conteúdo, e não a memorização do conteúdo. Se nós entendemos a aprendizagem como produção e não como memorização, esse psicopedagogo que vai trabalhar com a criança no leito, ele não vai estar desenvolvendo necessariamente conteúdos escolares, mas ele vai estar trabalhando no sentido de produzir habilidades cognitivas ou de melhorar o funcionamento dessas habilidades, para que quando essa criança puder voltar aos bancos escolares, ela tenha um terreno mais fértil e a sua defasagem seja ainda menor. Isso também melhora bastante a autoestima da criança na medida em que ela pode se sentir produtiva de alguma forma, pode se sentir acompanhada e não distante daquilo que os seus coleguinhas estão frequentando e ela não. Na psicopedagogia empresarial, também há preocupação com a aprendizagem, só que, claro, com a aprendizagem do adulto. Ele é um profissional, ele é um ser atuando. E o nosso local de trabalho é um espaço de aprendizagem. Quem é que sai completamente formado da sua universidade ou do seu curso técnico, seja qual for o curso de formação? Absolutamente ninguém. O local de trabalho é uma continuação dos nossos espaços de aprendizagem. E nós vimos anteriormente que a psicopedagogia, ela atua em qualquer faixa etária, porque eu posso em qualquer momento da vida apresentar uma dificuldade de aprendizagem. Não necessariamente uma aprendizagem ou uma dificuldade de aprendizagem sistemática. O que significa isso? Uma aprendizagem que acontece nos bancos escolares, nos bancos de uma universidade. Não. Eu posso ser uma adulta de 40 anos que decido hoje aprender a dirigir e ter muita dificuldade nesse aprendizado. A psicopedagogia pode se ocupar disso, só que poucas pessoas sabem disso. Muito bem, então a psicopedagogia empresarial ela vai acompanhar o profissional no seu processo de aprendizagem no contexto de trabalho. E um profissional pode demonstrar não estar adaptado a uma nova situação, pode demonstrar ter dificuldades para comprar uma nova ideia estabelecida pela empresa ou para aprender um idioma que é necessário para permanecer nessa empresa, ou ainda não ter a real visão das suas potencialidades profissionais. E a psicopedagogia empresarial pode ajudar na descoberta das suas potencialidades a fim de favorecer o melhor desempenho e ainda fazer com que esse espaço de trabalho seja realmente ou continue sendo
um espaço de aprendizagem ampla, de amplos aprendizados no decorrer da sua experiência profissional. A psicopedagogia institucional, escolar, falamos da clínica, que ela cuida das crianças e adolescentes e adultos que já possuem um problema de aprendizagem instalado. O problema já existe e agora é solucionar esse problema. E a institucional escolar, como é que vai agir? O seu trabalho principal é o trabalho preventivo, prevenir dificuldades de aprendizagem. Mas uma boa dica é pensar psicopedagogicamente no momento do planejamento. Ou seja, quando eu estou planejando para uma turma de 5 anos de idade, eu tenho que pensar quais são as características dessa turminha, como esses alunos pensam, como eles sentem, como eles vivem, e então fazer um ensino sob medida. Se o ensino está além das possibilidades, ele não provoca aprendizagem, ele não é capaz de produzir aprendizagem. Se ele está aquém, ele não produz desenvolvimento também. Então, o ensino deve estar sob medida. Mas a psicopedagogia institucional, ela também vai poder atuar com crianças que apresentam dificuldades no espaço escolar e que ainda estejam em condições de ter solução dentro das medidas pedagógicas. Ou seja, não precisa investir ainda num trabalho clínico. A escola pode dar conta dessa demanda. Então, o professor pode, por exemplo, atuar com crianças em grupos fazendo um trabalho diferenciado. Ou ainda, o orientador educacional da escola, a equipe técnica pedagógica, produzir trabalhos, produzir atividades que possam eliminar essas dificuldades no horário oposto ao horário da aula, certo? Muito bem. A psicopedagogia institucional ela é principalmente preventiva, mas ela também pode ser curativa. E a psicopedagogia clínica, ela é principalmente curativa, mas também pode ser preventiva. E por que será que eu usei esse termo principalmente e não exclusivamente? Porque quando a psicopedagogia institucional faz uma intervenção e consegue resolver um problema dentro do âmbito escolar, ela também está impedindo que problemas maiores aconteçam. A psicopedagogia clínica pode agir da mesma forma. Ela cura um problema atual, e essa cura não confundir com um modelo médico, ela consegue resolver um problema de aprendizagem atual e, na mesma medida, ela consegue impedir que esse problema se avolume e se torne um problema muito maior. Nós vamos assistir agora algumas entrevistas feitas com psicopedagogos, principalmente para saber o que eles pensam a respeito dessa diferença de psicopedagogia clínica para a institucional e como acontece esse trabalho nos dois âmbitos. A diferença entre a clínica e a instituição é que na clínica o trabalho é feito individual com o cliente, certo? E nesse trabalho ele trabalha as 4 dimensões e faz a análise nas 4 dimensões. Ele avalia a criança, o sujeito, nas 4 dimensões. E a institucional, ele avalia o grupo em si, certo? Ele une esse grupo e desenvolve o projeto em si. Então, ele designa a cada membro do grupo, ele divide em subgrupos e cada um tem o seu papel para desempenhar. A psicopedagogia clínica trabalha com crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças ou adolescentes. Tá? E ela é curativa. Psicopedagogia clínica é curativa. E a gente identifica os sintomas através de uma avaliação diagnóstica, tenta resgatar o prazer do indivíduo com o objeto do conhecimento. O prazer dele aprender, dele gostar de estudar, de resgatar a autonomia do sujeito. E a psicopedagogia institucional é preventiva. Na instituição, você se torna entre o grupo operativo, você é o mediador de um grupo, mas você se torna um membro do grupo. Nós acabamos de assistir
algumas entrevistas com psicopedagogos e pudemos perceber claramente a distinção entre a psicopedagogia preventiva e curativa, ou seja, a atuação institucional e a atuação clínica. E fica muito claro que para nós professores interessa realmente estudar e aprofundar e aprender com a psicopedagogia institucional. Vale ressaltar para vocês o seguinte: para ser psicopedagogo é necessário ter a formação. E aqui no Brasil essa formação acontece em nível de pós-graduação. Mas todos os profissionais de educação podem desenvolver uma atitude psicopedagógica que independe da formação em nível de pós-graduação. Ou seja, você pode não ser psicopedagogo e ser um professor, um orientador, um supervisor, um diretor de escola com uma atitude, com um olhar psicopedagógico. Isso é muito importante. Como é que nós podemos fazer isso? Entendendo, compreendendo como ocorre a aprendizagem do nosso aluno. Durante muito tempo, a dificuldade de aprendizagem foi tratada dentro do modelo médico. A criança que não aprendia, ela era encaminhada para um neurologista, fazia exames neurológicos, tomava remédio. Não que isso não seja necessário. Muitas vezes é necessário sim. A criança apresenta dificuldade de aprendizagem na escola como um sintoma, mas tem por trás uma lesão neurológica. Então é importante dizer que isso não isenta o trabalho da medicina sobre essas questões. Mas o que nós não podemos permitir é que as crianças sejam alvo de práticas pedagógicas ineficientes e sejam apontadas como as portadoras das dificuldades de aprendizagem. Nós devemos a todo momento revisitar as nossas práticas pedagógicas. Vamos agora conhecer o modelo de aprendizagem para a psicopedagogia, contextualizada pelo professor Jorge Visca, que na Argentina deu início a todo esse estudo a partir da influência francesa. E o que é a epistemologia convergente? Muito bem, epistemologia convergente, ciência do conhecimento convergente. Que conhecimentos seriam esses? Jorge Visca se inspirou na psicologia genética de Piaget, na psicanálise, teoria freudiana, na psicologia social de Pichon-Rivière, para constituir a psicopedagogia junto a outros autores. Então, essas três escolas, a psicologia social, a psicologia genética e a psicologia freudiana, a teoria freudiana, melhor dizendo, elas vão convergir para um único ponto e formar uma nova área de conhecimento que é a psicopedagogia. Mas vamos entender que essa junção não é uma soma, e sim uma interseção. Vamos lembrar do conceito de interseção que aprendemos em matemática lá no ensino fundamental quando éramos crianças? O que é uma interseção? Uma interseção é o que há de comum entre pontos, entre conjuntos, entre teorias. Em matemática, nós aprendemos que o que havia de comum entre dois ou mais conjuntos. E o que será que há de comum entre essas três teorias? A psicologia genética, a teoria psicanalítica de Freud, a psicologia social de Pichon-Rivière. É a forma como o indivíduo aprende, é a aprendizagem. E mais, esses três componentes vão convergir para produzir aprendizagem. O afetivo, o social e o cognitivo. Significa dizer que o aluno não é uma cognição ambulante. Ele aprende com a sua dimensão cognitiva, mas ele também aprende com a sua dimensão afetiva e social. Da mesma forma, ele pode produzir dificuldades de aprendizagem embasadas nesses três aspectos: afetivo, cognitivo e social. Significa dizer que uma criança pode estar preparada cognitivamente para entender determinado conteúdo, mas estar bloqueada afetivamente para aprender esse conteúdo. Então, a dimensão afetiva, a autoestima e a aprendizagem andam juntas.
O aluno não pode ser visto como portador somente de uma cognição. Vamos procurar lembrar de nossa história de aprendizagem. Vamos lembrar agora de algumas situações afetivas da nossa aprendizagem. Certamente, ao longo da nossa vida escolar, nós desenvolvemos vínculos positivos com alguns professores e vínculos negativos com outros. E muitas vezes associamos o vínculo negativo do professor com o aluno ou com si mesmo à matéria e passamos a não gostar de determinada matéria. E o contrário também aconteceu. Nos apaixonamos por uma matéria ou por uma área a partir de uma boa relação com o professor. Nós não podemos jamais desprezar a dimensão afetiva interferindo na aprendizagem. Portanto, o aluno que não está aprendendo, o aluno que se encontra em dificuldades de aprender, ele precisa ter a sua autoestima resgatada. Isso é muito importante. Sem autoestima estabelecida, ninguém consegue aprender. É preciso prestar atenção nas potencialidades. Aliás, essa é uma dica interessante que a psicopedagogia dá ao professor. Nós não vamos reduzir a dimensão afetiva ao vínculo professor-aluno e nem à autoestima. Ela é muito mais do que isso. Mas é importante considerar que o vínculo é condição para o ato de aprender. É preciso também que o professor procure prestar atenção nas potencialidades dos seus alunos, porque chama muito mais a nossa atenção o erro, o fracasso, o que o aluno não aprendeu. E muitas vezes nós não prestamos atenção no que ele aprendeu. Um trabalho psicopedagógico, institucional ou clínico, parte do que ele sabe, do que ele aprendeu para o que ele não aprendeu. Portanto, o vínculo, a cognição e o social andam muito juntinhos no favorecimento dessa potencialidade. Nós vamos agora prestar atenção nas dicas de estudo. Vamos pensar verdadeiramente durante esta semana se uma pessoa, um profissional, pode ter uma atitude psicopedagógica sem ser pedagogo ou psicopedagogo por formação? Penso que sim, mas vamos refletir juntos sobre isso. Eu queria também convidar vocês para observar nos seus alunos de que maneira na sala de aula os aspectos cognitivos, afetivos e sociais interagem e se fazem presentes. De que forma você observa essa integração no ato de aprender dos seus alunos? E por último, eu queria convidá-los para pensar sobre a forma como nós sofremos influências do pensamento argentino na forma de executar a psicopedagogia brasileira. Por último, quero sugerir uma leitura muito importante. Existe um livro muito interessante sobre o histórico, sobre os conceitos da psicopedagogia, que se chama A Psicopedagogia no Brasil, de Nádia Bossa. Vale a pena ler. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima aula.